Bem-vindos! Hoje vamos explorar uma das obras teóricas mais marcantes sobre literatura. Introdução à Literatura Fantástica de Tzvetan Todorov. Antes de falarmos de vampiros, aparecimentos, casas assombradas ou metamorfoses impossíveis, precisamos de compreender a ferramenta fundamental desta análise, o género literário. Para Todorov, definir um género não significa ler todos os livros do mundo. Ele explica que, tal como na ciência, não precisamos observar todos os cisnes para deduzir as características da espécie. Fazemos isso por dedução, procurando uma regra que funcione para várias obras. Mas há uma diferença importante entre ciência e literatura. Na biologia, o nascimento de um tigre não muda o que significa ser tigre. Na literatura, cada nova obra transforma o género. A arte evolui com cada livro escrito. Por isso, o objetivo aqui não é catalogar monstros, mas descobrir a estrutura abstrata que define o fantástico. Vamos ao coração da teoria. Imaginemos que estamos a ler uma história. O mundo é igual ao nosso, governado pelas mesmas leis naturais. Mas de repente acontece algo impossível. Uma mulher falecida aparece à porta. Um diabo assume forma humana. Um objeto move-se sozinho. Segundo Todorov, o fantástico não está no acontecimento sobrenatural, mas no efeito que ele produz no leitor e na personagem. O que importa é a hesitação. O fantástico nasce quando hesitamos entre duas explicações possíveis. Explicação racional. Talvez tenha sido um sonho, uma ilusão, uma loucura. As leis naturais mantêm-se. Explicação sobrenatural. O acontecimento é real, mas revela leis desconhecidas. Enquanto esta dúvida subsiste, estamos dentro do fantástico. Assim que escolhemos um lado, ele desaparece. Se optamos por uma explicação racional, entramos no estranho. Se aceitamos o sobrenatural como real, entramos no maravilhoso. Um exemplo clássico desta hesitação é O Diabo Apaixonado, de Jacques Cazotte. O protagonista conhece uma jovem misteriosa que pode, ou não, ser o diabo. A narrativa nunca resolve totalmente a dúvida, e é nessa incerteza que vive o fantástico. Outro exemplo fundamental é O Manuscrito de Saragossa, de Potocki, onde acontecimentos absurdos, fantasmagóricos e sedutores nunca se esclarecem totalmente. A pergunta "o que é real?" permanece sem resposta. E é isso que define o fantástico puro, o estranho e o maravilhoso. Para compreender melhor o fantástico, Todorov analisa também o que não é fantástico. O estranho. No estranho, os acontecimentos parecem sobrenaturais, mas no final recebem uma explicação racional. Medo, tensão e incerteza existem, mas tudo se resolve dentro das leis naturais. Edgar Allan Poe é exemplo perfeito. Em A Queda da Casa de Usher, algo terrível parece acontecer, mas interpretações psicológicas e físicas tornam o sobrenatural dispensável. O maravilhoso, do outro lado, o maravilhoso. Aí, o sobrenatural é aceito sem hesitação. Num conto das 1001 Noites, ninguém estranha um tapete voador ou um gênio que sai de uma lâmpada. Zonas intermédias. Todorov identifica ainda duas zonas híbridas. Fantástico estranho. Histórias que parecem sobrenaturais, mas que no final recebem uma explicação racional. Exemplos modernos incluem narrativas no estilo de Scooby-Doo. Fantástico maravilhoso. Começa com dúvida, termina com aceitação do sobrenatural. Exemplo: A Morta Apaixonada, de Gautier, onde o protagonista acaba por aceitar que está, de facto, a lidar com uma vampira. Há dois modos de leitura que eliminam o fantástico imediatamente: a leitura poética e a leitura alegórica. Se uma frase como "voei até ao sol" aparece num poema, o leitor entende que é metafórica, não hesita. Logo, não existe fantástico. Da mesma forma, se num texto alegórico os animais falam, mas claramente representam comportamentos humanos, não existe dúvida quanto à interpretação. E sem dúvida, não há fantástico. O fantástico exige uma leitura literal, representativa, onde os acontecimentos devem ser considerados reais dentro do universo da história.
Todorov identifica dois grupos temáticos centrais. 1. Temas do eu. Relacionam-se com a percepção do indivíduo e a fronteira entre mente e mundo. Incluem metamorfoses, duplos e desdobramentos da personalidade, coincidências absolutas, pandeterminismo, visão alterada da realidade. Obras como Aurélia, de Nerval, ou O Homem da Areia, de Hoffmann, exploram exatamente esta ruptura entre razão e delírio, entre visão e loucura. Segundo, temas do tu ligados ao desejo, ao inconsciente e às pulsões humanas. Incluem erotismo excessivo, incesto, crueldade, força destrutiva do desejo. Aqui, o sobrenatural, diabo, vampiros, fantasmas, não representa apenas monstros, mas figurações de desejos proibidos. Todorov utiliza estas obras como instrumentos anatómicos. Fantástico puro, o manuscrito de Saragossa, o diabo apaixonado, ambiguidade total, a volta do parafuso, de Henry James, estranho, Poe, a queda da casa de Usher, fantástico maravilhoso, Gautier, a morta apaixonada, absurdo e limites do género, Gogol, o nariz, a metamorfose do género, Kafka, a metamorfose. Aqui, o impossível não cria hesitação. O sobrenatural é aceitável desde a primeira linha. É o fim do fantástico, tal como Todorov o define. O fantástico clássico floresceu num tempo em que certos temas, sexualidade, violência, incesto, não podiam ser tratados diretamente. O sobrenatural era um disfarce para o inconfessável. Com a chegada da psicanálise, já não precisamos de demónios para explicar o inconsciente humano. A literatura passou a tratar estes temas de forma direta. Autores como Kafka transformam o género. Já não hesitamos, já não distinguimos sonho e realidade. O absurdo torna-se a norma. E assim, percebemos que, para Todorov, o fantástico é sobretudo uma experiência de incerteza, um momento em que o leitor é confrontado com os limites da razão, da linguagem e da própria realidade.